Paz, igreja. Amém? Você crê que Ele é a cura? Amém? Glória a Deus. Queria também falar com quem está em casa, que nesse momento você comece a acreditar que esse Deus do impossível, esse Deus que cura, né, Ele pode fazer a diferença aí no seu lar. Não somente para aquelas pessoas que estão aqui na igreja, mas toda pessoa que de repente reservou um momento para estar assistindo, né, esse culto na sua casa. Deus é poderoso para alcançar a sua vida também. Eu escolhi, não vou dizer se que é um tema, né, mas eu coloquei decisões. E muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos tomar algumas decisões, para não falar que a vida inteira, né, nós precisamos tomar decisões. Cabe a nós escolher e tomar a decisão certa. Porque muitas vezes, por falta de sabedoria, às vezes nós tomamos decisões erradas. E as consequências, ela vai vir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai vir. Decisão, né? Quantas vezes, às vezes a gente ficou em dúvida de uma decisão. Mas quando nós colocamos os nossos pensamentos, nossos focos em Cristo, as nossas decisões, elas são certeiras. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Zaqueu, ou melhor, Lucas 19. Lucas capítulo 19. E você vai observar que esse homem, Zaqueu, ele tomou uma decisão para a sua vida, que fez diferença. Amém? A decisão que ele tomou fez diferença, não só para ele, mas na casa dele. Creio eu que não só para a casa dele, mas para muitas pessoas ali em Jericó. Amém? Por causa de uma decisão, de uma pessoa que talvez as pessoas, e vocês vão acompanhar no texto, falavam tão mal dele. Mas a decisão dele foi certeira e fez a diferença. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, ou recebeu gostoso, amém? Naquele momento ele desceu, a Bíblia fala que ele desceu, né? Depressa ainda, não foi devagar. A Bíblia fala que ele desceu depressa, né? E desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedar na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Podeis assentar. Eu confesso que eu aprendi tanto nesse texto, meditando nesse texto, e é uma palavra bem conhecida, né? Se eu fosse perguntar aqui, todos nós já ouvimos milhares de vezes talvez, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar dessa passagem de Zaqueu? E aqui, Jesus ia passar por Jericó. Pela última vez, Jesus ia passar ali, porque logo, os irmãos que sabem, ele ia ser crucificado. Então, diante desse fato aqui, nós podemos dizer que houve uma oportunidade. Aqui, nessa passagem onde Jesus ia passando por Jericó, naquele momento houve uma oportunidade para aquela cidade, né?
uma oportunidade, onde talvez os céus naquele momento iam se abrir naquele lugar. Porque se nós formos ver um pouquinho antes, né? Também o Senhor Jesus operou um milagre na vida de um cego. E vocês também conhecem a história do cego Bartimeu. E é tão interessante que aqui, a Bíblia não fala, aqui nessa passagem não fala que seria a última vez que Jesus iria passar. Mas fala que Jesus estava passando por Jericó. Antes, o Senhor curou a um cego. E eu queria parar um pouquinho aqui e poder falar um pouquinho. O cego à beira do caminho. E depois, ele teve um encontro com Zaqueu. Nós podemos até dizer que Bartimeu, olha só que diferença. Bartimeu, cego, na beira do caminho, mendigando. Zaqueu, rico, cobrador de impostos. Zaqueu, embora sendo judeu, ele se aliou ao povo romano. E é interessante que Israel, naquela época, estava sob o domínio dos romanos. Mas olha só, Jesus passou pelaquela cidade, encontrou e abençoou Bartimeu. E logo depois, ele foi e encontrou com Zaqueu. A passagem de Bartimeu fala que Jesus estava com a multidão e o cego estava lá, Bartimeu estava à beira do caminho. E como todo mundo conhece, Bartimeu ele começou a gritar, falar, né? Para chamar a atenção. Tanto que a multidão queria que ele parasse de gritar, de ficar falando. Mas quanto mais a multidão falava para ele se parar de gritar, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria, ele precisava, ele sabia que talvez, se ele não fizesse dessa forma, iria passar a oportunidade. Tanto gritou que Jesus parou. Tanto gritou que Jesus parou, igreja. Olha a importância de você tomar uma decisão. Uma decisão certa. Porque se Bartimeu tivesse parado apenas de gritar e de falar: não, a necessidade é minha, o problema é meu, sou eu que estou sem visão, mas eu quero ver. E Jesus está ali. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo, né, a presença dele através da multidão. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E ele falou: o que eu posso fazer? Eu vou clamar, eu vou gritar. E ele gritava. A decisão certa, né, fez com que Jesus parasse e curou. Amém? E curou. E o texto que nós lemos fala de Bartimeu e fala de Zaqueu. Engraçado que Bartimeu, ele teve que gritar e talvez se levantar para se encontrar com Jesus, quando Jesus perguntou para ele: o que queres ver? Ele estava lá, né, no chão, e talvez ele tivesse que levantar, né, mesmo sem olhar, né, talvez levantar a cabeça e falar: eu quero ver. Já Zaqueu, né, ele não era pobre, ele não era mendigo, pelo contrário, a palavra do Senhor fala que ele era rico, porque no versículo 2 fala: e havia-lhe um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico. Isso quer dizer que Zaqueu não ficou rico porque ele cobrava impostos. Zaqueu já era rico, a Bíblia fala, e era rico. Era totalmente diferente de Bartimeu. Ele era conhecido na sociedade, talvez de uma forma mal vista, mas ele era conhecido, o povo sabia quem era Zaqueu. Mas mesmo assim,
A Bíblia fala que ele precisou, ele necessitou de tomar uma decisão. Podemos analisar que se eu e você, irmão, mediante a vida de Bartimeu e a vida de Zaqueu aqui, nessa comparação, nós podemos analisar uma coisa, né? Que para eu e você ir para o céu, nós temos que ter uma oportunidade. Uma oportunidade de decisão. Não só para quem está aqui presencialmente, mas você que está em casa. Para nós sermos salvos, irmos para o céu, é necessário tomar uma decisão. É necessário uma oportunidade. Zaqueu e Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. E eu queria dizer que todos nós temos a possibilidade dessa oportunidade. Porque Jesus está aqui neste lugar. E se nós estivermos fracos, Ele vai nos fortalecer. E Jesus também está na sua casa, passando aí do seu lado, para você também tomar uma decisão. Essa oportunidade. Sabe por quê? Porque nem eu e você sabemos se nós vamos ter talvez outra oportunidade. Nós não sabemos se vamos ter. Zaqueu, ele agarrou aquela oportunidade da mesma forma que o cego Bartimeu, porque talvez ele não sabia que ia ter uma outra oportunidade. Jesus não iria passar mais ali. Você já imaginou se Zaqueu não tivesse feito o que ele fez? Ele não teria com a sua vitória. Ele não ia encontrar e saborear, né, do gosto de estar ao lado de Jesus. Mas ele tomou uma decisão e ele teve uma atitude. Aí eu pergunto para você, igreja, e para mim também. Quantas oportunidades às vezes a gente tem e a gente não sabe quando nós vamos ter essa oportunidade. E eu até coloquei aqui, oportunidade de pedir perdão. Oportunidade de louvar ao Senhor de todo o coração. Oportunidade de falar, eu te amo, igreja. Oportunidade de abraçar, e nós poderíamos ir até um pouquinho mais longe, aproveitando essa época de Covid. Quem que imaginou, né, irmão Vicente? Que da noite para o dia, nós não poderíamos mais abraçar. Nós não poderíamos mais fazer carinho nas pessoas a qual a gente ama, porque nós deixamos passar a oportunidade. E a oportunidade é hoje. A oportunidade não é amanhã, a oportunidade é hoje. Da mesma forma que Jesus ia passando em Jericó, Zaqueu ouviu. Olha que maravilha, ele ouviu e ele tomou a decisão. Zaqueu ouviu. Eu queria falar um pouco de Zaqueu, embora todos conheçam a história. E talvez, quantas vezes nós passamos por uma situação não semelhante, como tirar das pessoas, roubar, porque ele era cobrador de impostos. Mas a situação de talvez ser rejeitado. Porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? Ele pagava todo o dinheiro para os oficiais lá de Roma, né? E depois ele ia cobrar para as pessoas. E eles cobravam mais. E as pessoas olhavam para Zaqueu, tipo, olha, lá vai o ladrão, lá vai o cobrador de impostos. Queriam ficar longe dele. Talvez ele não tinha nenhuma doença física, mas as pessoas olhavam com, olha, aquele homem não é bom. E Zaqueu era judeu, e ele tirava do seu povo, extorquia. E nós sabemos que pagar imposto é difícil. E como a gente paga imposto nesse Brasil, né? Mas nós temos que pagar. Zaqueu ali, as pessoas olhavam para ele dessa forma. O povo não gostava dele. E interessante que na Bíblia, nome, quando dá o nome para as pessoas, geralmente tem um significado, o nome. Eu até coloquei alguns aqui.
Isabela, por exemplo, nome bonito, né? Isabela, que é o mesmo que Isabel. Isso significa pureza, pura. Deus é juramento ou consagrada a Deus. Em hebraico fala assim. Eu pesquisei o significado do nome João. Olha, o nome João. Eu achei interessante que João, no hebraico, quer dizer Deus é cheio de graça. João quer dizer agraciado por Deus. A graça e misericórdia de Deus. João quer dizer tudo isso. Aí eu também fui procurar o meu nome, né? Celeste, para ver se tinha Celeste. E eu achei, né? Celeste, derivado de latim, quer dizer céu, celestial, né? E outros nomes como Davi, amado, querido. Karina, carinhosa, pura, amável. Vocês sabem o significado do nome de Esther? Estrela. Daniel, Deus é juiz. Engraçado que o nome de Zaqueu, pastor, não condiz nada com o que o povo acha dele. É tão interessante, né, que o nome deveria parecer com o significado da pessoa. Mas Zaqueu não. Zaqueu, o nome de Zaqueu quer dizer puro, honesto, irrepreensível, justo. Só que o povo, quando olhava para Zaqueu, não via nada disso. O povo, quando olhava para Zaqueu, via um ladrão, um homem desonesto, cobrador de imposto. Era dessa forma que o povo via Zaqueu. Zaqueu era totalmente diferente em relação ao significado do seu nome. As suas atitudes não tinham nada a ver com pureza, com honestidade, com irrepreensível, com justo. E vamos meditar um pouquinho mais. Falando de nome, né? Nós como cristãos, como crentes, como escolhidos, como pequeno Cristo, como embaixadores de Cristo, será que nós estamos fazendo valer tudo isso, todos esses títulos, na nossa casa, na igreja, na faculdade, em todo lugar? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos cristãos. Será que quando as pessoas olham para nós, ela fala assim, olha, lá vai uma cristã verdadeira, lá vai um cristão verdadeiro? Porque a maioria das vezes ela sabe que você é crente. Não sabe o seu nome talvez, mas sabe que você é crente. Será que nós estamos fazendo valer isso? Ou não podemos apenas ter nomes de crente, mas temos que dar testemunho. Nós não podemos simplesmente falar, eu sou cristã, como muitos que nós conhecemos. Mas eu e você temos que fazer valer realmente esse nome de cristão. Amém, igreja? No versículo 3 diz assim, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu era cobrador de impostos, não querido pelo povo, mas ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus iria passar por ali e quis vê-lo. Aleluia! Ele quis vê-lo. Ladrão, desonesto, porém queria ver Jesus. Ele tinha necessidade de Jesus. Tem pessoas que vivem pecado e não tem essa necessidade de Jesus. Tem pessoas que estão cheias de problemas e dificuldades e não tem a necessidade, não quer Jesus. Zaqueu não. Ele sabia o que o povo achava dele. Ele sabia a condição dele. Porém, quando ele ouviu falar que Jesus iria passar, ele quis ver Jesus. Ele quis ir ao encontro de Jesus.
Ele quis sentir, observar, olhar para Jesus. Só vai para o céu. Só vai para o céu. Só vai poder ver Jesus quando nós deixarmos e sabermos que tem muita coisa nas nossas vidas que nós precisamos deixar para trás. Às vezes a gente pensa que não tem problema, pastor. Uma fofoquinha ali, uma mentirinha ali, uma murmuração ali, um orgulho. Ah, não, para que um orgulho? Né? Viver no erro. Não tem problema nenhum. E não estão nem aí preocupados em estar perto de Jesus e sentir Jesus. Zaqueu não. Ele sabia quem ele era, mas ele quis ir ao encontro de Jesus. Ele sabia que somente Jesus poderia mudar a história dele. Nós precisamos viver uma vida de santificação na presença do Senhor. Querer intimidade com Deus. Para que Ele possa nos moldar e tirar os nossos erros, os nossos pecadinhos, para vivermos uma vida santa. O versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Olha só que interessante. Aqui no versículo assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, ele se antecipou. Na cabeça de Zaqueu, ele já tinha tomado uma decisão: eu vou ver Jesus. Amém, igreja? Eu vou ver Jesus. Ele já tinha tomado essa decisão. E ele se adiantou e ele correu. E foi, subiu numa árvore. Ele creu. Ele tinha certeza que Jesus ia passar por ali. Você está entendendo, igreja? Porque olha só, que garantias Zaqueu teria que Jesus ia fazer aquele caminho? Não sei se naquela época Jericó, para Jesus passar para o seu destino, era só por aquele caminho. Eu não sei. Uma coisa eu sei: Zaqueu tinha certeza que Jesus ia passar por ali. E ele correu adiante e subiu numa árvore, porque Jesus ia passar por ali. Zaqueu queria tanto ver Jesus, que eu acredito que o vazio que ele tinha, ele sabia que Jesus iria curar, ia preencher, e ele correu. E subiu em uma árvore. Algumas traduções falam figueira brava, outras falam sicômoro. Zaqueu não corria para cobrar os impostos, porque isso era uma coisa que o povo tinha que pagar mesmo. Então ele não corria para isso. Mas para encontrar Jesus, ele correu. Para encontrar Jesus, ele correu. E nós? Será que muitas vezes, hoje é quinta-feira, eu tenho que ir para o culto. Aí das 6 horas, eu estou lá sentadinha. Das 6:30, nós estamos lá sentadinha. Das 7 horas, 7:30, eu vou me arrumar que eu tenho que ir para a igreja. Não, Zaqueu aqui, ele correu. Ele precisava tanto, ele queria tanto que ele correu. Uma pessoa que o povo não gostava muito. Uma pessoa que talvez era rejeitada. Mas ele correu ao encontro de Jesus. Ele não ia perder essa oportunidade. Pessoas, eu me coloco também. Muitas vezes nós temos pressa para tantas coisas. Os jovens têm pressas para casar, né? Porque se Jesus voltar, então eu tenho que casar, né? Pressa para namorar, pressa para ir trabalhar. Garanto que a maioria das pessoas aqui não perde a hora do trabalho, mas chega atrasado na igreja. As pessoas têm pressa de fazer uma faculdade, mas quando fala de Jesus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Porque
Porque talvez não é tão importante ou tão necessário encontrar com Jesus. E eu simplesmente não tenho tempo. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele correu. Ele correu em direção, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Comece a correr, igreja, em direção a Cristo hoje. Comece a ter desejo. Comece a se apaixonar cada vez mais por esse Deus do impossível. Esse Deus que cura, que transforma. É hoje. Porque o amanhã, não sabemos se terá oportunidade. Não sabemos se vai ter uma outra oportunidade. Porque a oportunidade é hoje. Porque Jesus está passando hoje. Jesus está tendo um encontro com você hoje no seu lar. É hoje. Jesus está tendo um encontro conosco. É hoje. Para que possamos fazer tudo isso. Essa figueira brava que fala aqui, figueira brava, uns falam que tem espinhos, né? Falam que era uma árvore talvez não boa de aparência. Zaqueu sendo rico, ele nem se importou, sabia? Ele nem se importou, ele simplesmente correu e subiu porque ele queria ver Jesus. Muitas vezes damos desculpas e até colocamos culpa em alguém. Zaqueu, ele não se preocupou com aquela árvore. Ele era pequeno. A multidão para ele não foi o problema. Porque ele poderia falar assim, Jesus vai passar lá com a multidão, ele nem vai me ver porque eu sou pequeno. Mas ele já tinha tomado a decisão, eu vou subir numa árvore. E assim ele fez. E viu Jesus. E muitas vezes nós damos desculpa. Não só para não vir na igreja. Mas desculpa, eu não quero mais intimidade com Deus. Eu vou orar pouco. Eu não vou ler mais a Bíblia. Mas Zaqueu não. Ele não se importou. Ele não permitiu que a multidão ou que o tamanho dele pequeno impedisse dele ver Jesus. Ele teve uma atitude. Ele tomou uma decisão antes e teve uma atitude. Eu vou subir numa árvore, porque ele vai passar e eu vou poder ver. Eu vou poder ver Jesus. Precisamos, igreja, ter atitudes para termos vitória. E se nós fôssemos mergulhar na Bíblia e falar na Bíblia aqui, olha que iria ficar muito tempo, né, pastor? Mas se a gente fosse falar algumas coisas, Moisés, ele precisou ter uma atitude. Quando Deus falou para ele, vai e toca no mar para ele abrir. Jacó, ele precisou ter uma atitude, uma decisão de lutar com o anjo para ter a sua vitória. Pedro, ele precisou tomar a decisão e ter a atitude de sair do barco para poder viver o sobrenatural, de andar sobre as águas. Nós precisamos disso, igreja. Porque enquanto nós ficarmos parados, as coisas não vão mudar. Quando eu simplesmente achar que eu sou crente na minha casa, sem buscar ao Senhor, eu nunca vou ter uma intimidade verdadeira com esse Deus maravilhoso. Eu tenho que ter uma decisão e uma atitude de buscar ao Senhor. No versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Hoje, o Senhor quer fazer isso com você hoje. O Senhor quer fazer isso com você hoje. Ele quer pousar na sua casa. Porque Jesus, Ele te conhece. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus pecadinhos e pecadões. Ele te conhece. Mas Ele quer pousar na sua casa hoje. Porque Jesus não viu o homem, ladrão, o cobrador de impostos. Jesus viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu transformado. Jesus viu Zaqueu diferente. Da mesma forma que Jesus, mesmo morrendo naquela cruz, por causa dos meus pecados
E eu ouvi isso de um pregador. E ele falou assim, e eu senti tanto, irmão. Não é coisa que a irmã Celeste está falando, eu ouvi isso de um pregador. E ele falou assim que Jesus, na sua morte na cruz, quando ele estava pegando todos os meus pecados, ele viu o seu rosto. Ele já imaginou você hoje aqui sentado nessa igreja. Porque ele não viu o seu pecado quando ele pegou, mas ele viu o seu rosto adorando e exaltando. Foi isso. Aqui Jesus não viu o Zaqueu ladrão, mas ele viu um Zaqueu transformado. No versículo 6 diz: e apressando, desceu e o recebeu com júbilo. Olha só, Zaqueu, ele desceu tão rápido, creio eu, que ele falou, ele me chamou pelo nome, aleluia. Ele sabe quem eu sou. Ele não me viu como uma multidão que me olha, mas ele me chamou pelo nome, aleluia. E ele desceu gostoso daquela árvore. E engraçado que no versículo 7 fala que a multidão olhou e falou assim, na casa dele você vai pousar? Na casa dele? Por que às vezes é mais fácil a gente se alegrar com uma cura, com uma festa, do que se alegrar com a salvação de uma alma? Sendo que a palavra fala que a festa quando uma pessoa aceita Jesus. A festa. E quando uma cura, a gente manifesta, fala glórias, aleluia. Mas Jesus, ele faz festa no céu. E foi feito isso aqui em Zaqueu. E aquela multidão na casa dele, de um ladrão. Só que Jesus não viu isso. No versículo 8, diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e que alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aqui, quando eu li, eu até anotei aqui na Bíblia, fala assim, eu dou. Zaqueu não disse, eu darei. Aqui está falando assim, eu dou. Pelo menos na minha Bíblia está assim, eu dou. Eu não sei nas outras traduções, mas na minha está assim, eu dou. O que eu vejo nisso, irmão? Que Zaqueu, quando ele afirmou para Jesus, ele estava falando assim, eu vou dar, eu vou fazer agora, não é amanhã. Não é amanhã. Lembra no começo que eu falei para você que essas oportunidades de pedir perdão, irmãos, é agora. É já. Porque quando fala, eu vou pedir perdão, eu vou ajudar alguém, eu vou orar por alguém, é depois. E quem garante que o depois nós vamos fazer? Zaqueu não, aqui ele fala assim, que eu dou aos pobres. Já. Ele ia fazer isso já. Ele estava tomando uma decisão realmente. Ele tomou uma decisão e não vou dar, eu darei. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu vou aceitar Jesus depois. Quantas pregações eu e você já ouvimos aqui, nesse púlpito? E a gente fala assim, é hoje. É hoje que aquele meu amigo que está ali sentado vai aceitar Jesus. É hoje. E ele vai embora. Ele deixa passar a oportunidade. Deixou para depois. Se você tiver que aceitar Jesus hoje, aceite Jesus hoje. Se você tiver que perdoar hoje, perdoe hoje. Se você tiver que ajudar alguém, ajude hoje, porque a necessidade dessa pessoa é hoje. É agora. E que isso seja uma coisa prazerosa, uma decisão para você hoje. O segredo da vida de Zaqueu começou quando ele subiu na árvore. E depois foi concretizado quando ele desceu.
Porque quando Jesus falou, desce depressa, ele desceu. Ele poderia ter ficado em dúvida. Eu só vim para conhecer. Eu só vim para ver Jesus. Mas quando Jesus falou, desce depressa, ele desceu. Então, quer dizer, a vida dele começou a mudar quando ele subiu. Porque ele tomou a decisão de ir ver Jesus. E quando ele desceu, concretizou o milagre na vida dele. É comum, irmãos, eu vim para a igreja porque eu quero uma bênção. É comum a gente vir na igreja porque a gente vem em busca de um milagre. Nem sempre a gente vem para a igreja somente para adorar. Na maioria das vezes a gente vem porque a gente precisa de algo naquele momento. Mas eu queria falar para você que é muito mais extraordinário. Quando em vez de eu vir buscar o milagre, eu ser um milagre na vida de alguém. Aleluia. Isso é muito mais extraordinário, irmão Rose. Quando eu não quero um milagre só para mim, mas quando eu quero ser um milagre para outra pessoa. Quando Zaqueu fala aqui, que eu vou devolver tudo o que eu tirei das pessoas. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, ele foi transformado e ele falou isso. Mas Zaqueu, ele fez isso. Ele roubou e ele tirava das pessoas. Ele falou. Mas eu e você temos que ser um milagre na vida de outras pessoas, em reconhecimento, em gratidão por tudo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Não por obrigação, mas gratidão. Eu poderia perguntar para você, igreja, qual foi a sua última oportunidade que você teve de abençoar alguém? Não vale falar quando o pastor fez aquilo para a Yara e para o esposo dele, o Leandro. Não vale. Porque isso foi uma atitude do Espírito Santo para a vida do pastor. E o pastor veio aqui na igreja e falou. E você, simplesmente você falou, pegou e deu. Creio que por amor. Porque nós temos amor pelos nossos irmãos. Mas eu quero dizer qual foi a última vez que você teve a oportunidade de ser milagre, bênção na vida de alguém. E você perdeu essa oportunidade. Temos que ser milagre na vida de pessoas hoje. Sabe, Daniel, por quê? Porque lá no céu não vai ter fome. Aleluia. Porque lá no céu não vai ter depressão. Porque lá no céu não vai ter clínicas de repouso. Porque lá no céu não vai ter casamento com problemas, não vai ter separação, não vai ter pessoas enfermas. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, tem. E eu e você precisamos ser um milagre na vida de alguém. Zaqueu, ele falou para o Senhor Jesus, quando o Senhor entrou na vida dele, eu vou devolver. Que nós não precisamos ser milagre na vida de alguém, simplesmente por uma obrigação, mas por prazer de abençoar e de ser um milagre na vida de alguém. E para terminar, no versículo 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter falado com você, que você possa correr mais para Jesus, que você possa ter desejo de estar perto dele. Não simplesmente olhar para que as pessoas vão falar, mas que você sinta desejo, fome, sede de estar na presença de Jesus. Eu tinha falado para a Karina cantar um louvor, mas as horas já estão tão avançadas. E eu queria apenas terminar. Igreja, vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Porque o Deus do impossível,
O Deus do impossível. Ele é comigo e Ele é com você. Todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os momentos. Jesus, sendo Deus, Ele foi e mesmo assim Ele nos abandonou, não nos abandonou. Ele nos deixou o Espírito Santo. Para que cada momento, cada vez que nós entrássemos aqui nesse lugar, ou fôssemos falar com Deus, nós pudéssemos viver e sentir tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Eu achei tão linda essa passagem de Zaqueu hoje, porque eu pude falar: Deus, eu preciso ser um milagre. Eu não quero só milagres para mim. Eu preciso ser mais. Mas para mim ser, eu preciso buscar mais Deus. Para mim ser, eu preciso ter mais Deus pertinho de mim. Eu preciso ter intimidade com Jesus, para que Ele possa me transformar por completo, para que eu possa fazer todo dia a diferença na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus do impossível. Deus do impossível. Deus de milagres. Deus de promessas. Deus de sonhos. Deus do meio do deserto. É esse Deus que pode fazer todas as coisas da sua vida quando você começar a buscar Ele de todo o coração. Amém? Aplauda o Senhor.